O que é unção para mim e para você? O que nós sabemos realmente sobre o que é ser ungido por Deus? E o quanto custa para nós ser ungido por Deus? A unção é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem do que se trata. Jesus disse que o Pai o ungiu para a pregação do Evangelho. Mas a pergunta que fica, os que pregam o Evangelho hoje foram ungidos por Deus também? Por que Cristo movia multidões? Por que Cristo fazia milagres? Por que Cristo era... as pessoas olhavam para ele e viam que tinha alguma coisa diferente nele? Porque Deus havia ungido ele para a pregação do Evangelho. E a pergunta que eu faço agora: quantos pregadores em nossos dias têm sido ungidos por Deus? Porque quando um homem, quando uma mulher, quando uma pessoa é ungido por Deus, essa pessoa deveria mover multidões com a sua pregação, com a sua vida. E quando eu vejo falar que Cristo foi ungido por Deus para a pregação do Evangelho, isso me deixa emocionado, porque nós sabemos a vida que Cristo teve enquanto andou aqui em forma de homem. E quando eu vejo que Cristo, ao receber a unção de Deus, ao receber a unção do Pai, ele conseguiu fazer todas as grandes maravilhas que fez, as pregações impactantes que fez, os milagres que fez. Quando eu ouço isso, quando eu leio isso na palavra de Deus, isso me impulsiona a orar mais, a me ajoelhar, a buscar a face do Senhor. Porque se deu certo com ele, dá certo comigo, dá certo com você. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a entender como funcionam as coisas do reino. Porque a Bíblia diz que o pensamento de Deus não é o meu, não é o seu. O pensamento de Deus é diferente. Deus não dá unção para pessoas preguiçosas, para pregadores preguiçosos, para cristãos mornos, para cristãos fracos, sem força. Deus não dá unção para pessoas sem força, fraco, cristãos mornos. Deus não vai ungir pessoas assim. Deus unge aqueles que estão buscando. A gente precisa ter dispor nosso coração diante de Deus. A pessoa precisa se trancar com Deus. A pessoa precisa buscar a face de Deus. Somente assim Deus dará a unção como deu a Jesus Cristo. Porque há um custo para que Deus dê a unção para você e para mim. Nós nunca estaremos satisfeitos com a nossa vida se nós não ver Deus trabalhando na nossa vida. Deus precisa trabalhar na nossa vida, precisa trabalhar em nós, andando. Nós precisamos andar com Deus, para então nós poder entender e ser satisfeito com o Evangelho que nos foi entregue. A unção é algo que nós ainda não aprendemos a conhecer. Há muitos pastores que são famosos, são renomados, são conhecidos como homens de Deus, mas não foram ungidos por Deus. E por eles não ter sido ungidos por Deus, é que eles se sentem melhores. Se sentem melhores do que aqueles que não são pastores, que não são reconhecidos mundialmente. Nós precisamos saber o que é ter unção. E nós também precisamos saber quando não estamos ungidos. Nós precisamos saber quando nós ainda não temos a unção de Deus, para que assim nós possamos buscar essa unção, para que nós possamos clamar por essa unção, para que nós possamos chorar se necessário for, para que Deus possa nos ungir verdadeiramente.
Nós ficamos tão ocupados com as coisas terrenas, com nossos afazeres, com nossas preocupações, que nós, com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos vestir, com aquilo que vamos fazer, com o nosso trabalho. Nós nos preocupamos tanto com essas coisas que nós não clamamos a Deus por um quebrantamento, não clamamos a Deus pela unção, nós não clamamos a Deus pelo derramamento do Espírito, nós não pedimos essas coisas para Deus, nós só pedimos aquilo que é material, aquilo que é para o nosso bel prazer. Mas quando eu vou às Escrituras, eu vejo homens que Deus usou, e sempre que Deus usou esse homem, teve antes um clamor por parte desse homem. Deus não vai ungir você se você não dispor seu coração diante de Deus, se você não clamar, não pedir. Jeremias disse: eu dispus meu coração a buscar o meu Senhor. E por ele dispor o coração dele para buscar a Deus, é que Deus o ungiu. Somente quando você dispor o seu coração a Deus, você descobrirá que houve então um clamor, e que ao clamar, Deus o ouviu. Nós precisamos entender que não há unção sem clamor, sem dispor o nosso coração diante de Deus. Não há nada pior do que um homem ou mesmo uma mulher que não foi ungido por Deus, embora professe fé em Deus. É muito triste, porque a pessoa, ainda que está vivo, parece que está morto espiritualmente. Embora fale de Deus, a fala não emociona, não toca. E quando isso acontece, algo está errado. Algo está errado com essa pessoa, algo está errado comigo. Não adianta ser conhecido no mundo como homem de Deus, sendo morno, tendo um coração frio. Ser apenas um homem de aparência, isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque quando você é um homem, busca a Deus, mas você é morno, você é fraco, você não dispõe seu coração diante de Deus, você não clama pela unção de Deus, você não clama pelo Espírito de Deus, embora você pregue, embora você fale de Deus, muitas tentações virão até você, e ele vai tentar destruir você, porque ele sabe que tua fé é fraca, que o teu cristianismo é superficial, que você ainda não foi ungido. Então ele sabe que é fácil derrubar você, e é por isso que ele vai tentar de todas as formas, porque ele sabe que uma pessoa que ainda não foi ungido é facilmente vencido pela tentação. Enquanto nós não termos esse toque de unção, enquanto nós não estivermos trancados com Deus, enquanto nós não estivermos levando as coisas de Deus a sério, nós nunca estaremos felizes, ainda que nós tenhamos status no mundo inteiro de importância. Se não estamos trancados com Deus, se não estamos ungidos com Deus, se não levamos Deus a sério, nada nos fará verdadeiramente feliz, independentemente do teu reconhecimento, do teu status. Porque a gente fica com essa luta interior. Como eu faço para voltar para Deus? Você sabe que você está errado, você não quer errar, você quer fazer o certo, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque você não dispôs o seu coração para Deus. E como eu faço para obter essa unção? É muito simples, precisa entregar-se por inteiro a Deus. Enquanto você não entregar-se por inteiro a Deus, não há possibilidade de receber a unção. Não é suficiente ser chamado por Deus. Há muitos hoje que foram chamados por Deus, porque a Bíblia diz: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Não basta você ser chamado para a pregação do Evangelho, não basta você ser chamado para orar pelas pessoas. Você precisa ser ungido por Deus.
Você precisa ter o Espírito Santo derramado sobre você. Você precisa buscar continuamente a face de Deus. Ser chamado, muitos foram chamados, mas nem todos têm a unção de Deus, porque eles ainda não dispuseram o seu coração perante Deus. Todo ministério verdadeiro, ele começa na intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus não há evangelho verdadeiro. Não há evangelho de Cristo se não houver intimidade, porque Cristo era íntimo de Deus. Você sabe quanto custa? Sabe o custo que vai ter para buscar a face de Deus? É uma luta constante, é uma busca constante. Não é fácil. Enquanto você não entender as turbulências que uma vida cristã exige, você nunca vai dispor o seu coração perante Deus. Esdras, quando buscava o Senhor, ele diz, as Escrituras diz: eu dispus o meu coração a buscar a face do meu Deus. Neemias, quando ouviu falar da destruição de Jerusalém, ele fala as mesmas palavras. Ele fala: eu dispus o meu coração ao meu Deus. Todos aqueles homens, na aflição, eles buscavam dispor o seu coração a Deus. Eles afligiam a sua própria alma para poder sentir o toque de Deus. Eles dispunham o seu coração até Deus, porque somente assim eles encontrariam a face de Deus. E isso você pode ver em todo o Velho Testamento, aqueles homens dispondo os seus corações diante de Deus. Porque você terá que decidir. Você vai ter que decidir, ou hoje, ou agora, ou daqui a 50, 60 anos de idade. Você vai ter que decidir. Hoje é muito fácil, muito comum nós vermos pastores aposentados, jubilados, como alguns gostam de falar. Deus não pode permitir que ninguém se aposente do ministério de Deus. Um homem de Deus não pode se aposentar do ministério do Evangelho de Cristo. O homem de Deus vai estar sempre pregando, levando, incentivando a muitos a buscarem a face de Deus, a buscarem a unção de Deus. Se você alguma vez for tocado por Deus, se alguma vez você sentiu ser ungido por Deus, você não tem mais tempo para esperar. Você precisa então dizer: Senhor, usa-me, porque eu já senti o seu toque. Eu não me importo aonde o Senhor vai me mandar ir, eu não me importo para onde o Senhor vai me enviar, mas eis-me aqui, Senhor. Eu me importo que o Senhor diga para que eu vá, e eu irei. Se você em algum momento sentiu o toque de Deus, é isso que você diz a Deus. Porque quando você não foi ungido ainda por Deus, você tem medo, você não tem coragem, porque falta a unção, falta o toque de Deus na tua vida. Deus precisa tocar o meu e o seu coração. Mas para isso nós precisamos dispor o nosso coração diante de Deus. Essa é a palavra-chave. Dispor. Dispor o coração diante de Deus. Quantas profecias você tem visto se cumprir em nossos dias? Quantas profecias você tem visto se cumprir na velocidade da luz? Quantas?
Se você dizer que você não tem visto profecias se cumprir, é porque você não estuda a palavra de Deus. Você ouve o mundo secular, você admira o mundo secular, você acredita no mundo secular e esquece daquilo que a Bíblia diz. O tempo acabou, o tempo da oportunidade vai passar, a porta da graça irá se fechar. E você precisa dispor a sua mente, o seu coração em uma fé ativa, ouvindo, estudando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, vendo o seu coração ser disposto diante de Deus para que Deus possa então tocar você. Porque se não for assim, se você ficar focado nas coisas terrenas, tudo vai passar, inclusive você. Mas não precisa ser dessa forma. Fale para Deus, clame a Deus, peça ao Senhor, diga: Senhor, eu sei que o Senhor tem agitado o meu coração, eu sei que tem muitas questões na minha vida que eu não consigo lidar com elas, mas eu quero, Senhor, entregá-las para Ti. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que o Senhor me toque o meu coração, me dê a sua unção. Lute junto comigo por aquilo que eu não estou conseguindo. Eu quero que todo o povo saiba, quando eu subir no púlpito da sua casa para levar a palavra do Senhor, eu quero que todos que estão na igreja vejam através da minha vida que o Senhor tocou a minha vida, que o Senhor tocou o meu coração, que o Senhor ungiu a minha vida. Por favor, Senhor, quando eu estiver no púlpito da sua casa, com a sua palavra santa aberta, que todos que ali estiverem possam ver na minha vida, nas palavras, que houve uma mudança, porque o Senhor tocou a minha vida. Clame a Deus e Deus ouvirá. A palavra do Senhor diz: peça a Deus sem nada duvidar e Deus te dará. Aí muitos quando verem essa palavra vão pedir por um melhor salário, por um melhor carro, por uma reforma na casa. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando a Bíblia diz: peça a Deus sem nada duvidar, tudo que pedir em meu nome eu te darei. Quando você ver isso na palavra, entenda, Deus está dizendo: peça unção, peça santidade, peça Espírito Santo, peça o meu toque, peça a minha transformação. É isso que devemos pedir a Deus. Deus não vai fazer milagres para satisfazer o seu bel prazer, para satisfazer a sua vaidade. Ele não vai fazer milagre para essas coisas. Nós precisamos devorar a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus, para que então nós possamos ser tocados por Deus. Daniel, quando estava no castelo do rei e foi colocado ali muitos manjares, ele diz: eu não comi de nenhum manjar da mesa do rei, porque ele sabia quem ele era, porque ele havia sido ungido por Deus. E quando você é ungido por Deus, as suas vontades ficam em segundo plano. Talvez os manjares que estavam na mesa do rei fossem muito bons aos olhos, mas Daniel sabia que aquilo desagradaria a Deus, então ele não fez. Isso só vai acontecer comigo e com você quando nós também formos tocados por Deus. Fala-se muito em jejum. É muito comum a gente ouvir os pastores, os pregadores de várias igrejas
falar em jejum, porque você precisa jejuar por isso, por aquilo. Mas a palavra de Isaías diz: eu não suporto as suas festas de luas novas, os seus sábados e nem o seu jejum. Porque quando vocês jejuam para o seu próprio prazer, jejuam pelo seu bel prazer. Só faz jejum quando precisa, quando quer alguma coisa, mas não faz jejum por espiritualidade, por unção. Jacó disse: eu não te deixarei ir, Senhor, enquanto não me abençoares. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Eu não deixarei o Senhor ir, enquanto não me abençoares. E o que aconteceu? Deus o abençoou. E ele foi transformado, a vida de Jacó foi transformada. Por quê? Porque ele lutou com Deus e prevaleceu. Ele não lutou contra Deus, ele lutou por Deus e prevaleceu. Não perca o que Deus tem para você. Não perca o que está guardado para você nas mãos de Deus. Não perca isso. Deus vai te ajudar. Peça a Deus: ajude-me, Senhor. Eu não quero perder a bênção que o Senhor tem para mim. Eu não vou te largar, Senhor, enquanto não me abençoares. Assim como Jacó falou. Busque isso em Deus. A unção de Deus, ela está disponível a qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer pessoa. Ela está à disposição de todos. O que precisamos fazer para tê-las? Dispor o nosso coração diante de Deus. É isso que precisa ser feito. A unção está à sua disposição, mas você precisa dispor o seu coração na presença de Deus. O Senhor está te chamando agora. O Senhor está chamando a muitos nesse momento. Eu sei, eu posso sentir Deus chamando a mim, chamando a você, chamando a muitas pessoas. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O Senhor está chamando a todos, porque Ele sabe que o tempo está se acabando. O Senhor está chamando você agora, não é amanhã. Deus está chamando você nessa hora. Quantas vezes você já fez promessas a Deus e nunca cumpriu? Pois agora é o momento, agora é a hora. Abra seu coração a Deus. Fale com Deus. Peça para que Deus te use, para que Deus te transforme, para que Deus quebrante o seu coração. E ao você fazer isso, Deus vai tocar você. Deus vai ungir você. Você só precisa pedir. E então Deus falará através de você. E então Deus usará você como você jamais imaginou ser usado por Deus. Mas você precisa tomar uma posição diante de Deus, de entregar o seu coração, de dispor a sua vida na presença de Deus. E então assim você se tornar um homem, uma mulher, uma pessoa ungida por Deus. Eu quero orar por você. Nosso bondoso Deus, nesse momento, Pai, eu me uno com as pessoas que estão ouvindo essa mensagem. E nós clamamos, Pai, pelo seu toque
Nós clamamos pela sua unção. Nós clamamos, Pai, por um socorro, por uma transformação de coração, de mente, de vida. Porque nós queremos, Deus, proclamar o seu Evangelho. Mas ao proclamar o seu Evangelho, a todos que olharem para nós, possam ver em nós que nós fomos tocados pelo Senhor, que nós somos ungidos pelo Senhor e que o Teu Espírito Santo está sobre nós. Para que assim todos aqueles que estiverem ouvindo a mensagem possam receber o mesmo toque, a mesma unção e a mesma transformação. Pai Santo, onde há hoje uma pessoa buscando, clamando por esse toque, por essa unção, que o Teu Espírito Santo possa percorrer a cada canto desse mundo, a ungir pessoas que estão dispostas a levantar a sua bandeira. Entrego a minha vida e a vida da minha família, de todos, Deus, que recebem essa mensagem, para que a Tua transformação faça parte da nossa vida e da vida deles também. Porque sabemos que o tempo da oportunidade logo vai passar, a porta da graça logo irá se fechar. Por isso, Deus, hoje é o tempo, hoje é o momento, hoje é a hora. Por favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus, usa-me segundo a sua vontade. Usa a todos que estiverem dispostos a dizer: eis-me aqui, envia-me. Que aí, ao fazerem essa declaração ao Senhor, o Senhor tocar seus corações, o Senhor ungirá os seus corações, e as transformações que eles tanto necessitam e que eu também necessito, será feita em nome do Senhor Jesus. Dá-nos um dia na sua companhia, perdoa os nossos pecados, unge-nos com o teu óleo santo. Nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.